Bem-vindos ao meu canal, bem-vindos ao Matemática do Sucesso. Você que está aqui e é novo no canal, inscreva-se no canal, ative o sino e não se esqueça do seu like. Nesta videoaula nós vamos falar do que é um intervalo fechado. Aqui dando sequência a mais uma aula de análise matemática 1. Nas aulas anteriores nós temos vindo a falar de topologia. E na aula anterior a esta já falamos do que é um intervalo aberto e também falamos do conceito de aderência de um determinado intervalo. Aderência ou fecho. Nesta videoaula nós vamos falar de intervalo fechado e para tu perceberes essa aula, se ainda não percebes o conceito de aderência, eu vou meter aqui no card que é para ires lá ver o que é o conceito de aderência, o que é uma aderência de um determinado intervalo. Nesta videoaula vamos utilizar apenas esse conceito para então poder definir o conceito de intervalo fechado. Vamos para a definição. Eu tenho aqui a definição do que é um conjunto fechado. Diz o seguinte: seja A um conjunto dos números reais, diz-se que A é fechado se A for igual à aderência de A. Ou seja, nós vamos dizer que um conjunto é fechado se ele for igual à aderência deste mesmo conjunto. Por exemplo, na aula passada nós falamos o que é aderência, tal como eu disse, vou meter aqui no card, que é para ir lá assistir, se não percebes, mas eu vou explicar aqui rapidamente o que é que eu estou a dizer. Por exemplo, se eu tiver um intervalo A igual a, aqui fechado, a menos 1 até 1 fechado, eu vou calcular primeiro para saber se esse intervalo é fechado. Quem já percebe já consegue notar que é esse intervalo fechado, mas vamos lá com calma que isso é bem mais simples. Por exemplo, primeiro eu vou calcular o que é a aderência deste intervalo A. Para eu calcular a aderência, que eu simbolizo por A, assim desta forma, a aderência de A, vai ser igual ao quê? Vai ser igual ao conjunto A união com os seus fronteiros, com o fronteiro de A. E quais são os fronteiros aqui? Se eu fazer aqui uma reta rápida, faço aqui uma reta e digo assim, o intervalo sai de menos 1, vou meter aqui uma caneta mais intensa, de menos 1 até 1. Aqui uma bola fechada, outra bola fechada, por serem aqui esses colchetes fechados. E depois nós vamos ver que aqui está o nosso conjunto A. O que é que vai ser então a aderência de A? A aderência de A eu vou pegar nesses fronteiros e vou incluir ao conjunto. Ou seja, a partir desse momento, se nós olharmos para aqui, esse conjunto, o conjunto A, união com os fronteiros de A, vai ser igual ao quê? Ao próprio intervalo. Se nós olharmos para aqui, este 1, o menos 1 e 1, que são os fronteiros, já pertencem a um conjunto. Por quê? Porque aqui nós temos fechado. Então significa aqui que a aderência de A, que se chama aqui de aderência de A, vai ser igual ao próprio conjunto. Vai ser igual a menos 1, de menos 1 até 1 fechado. Se olharmos para isto aqui, tem aqui fechado, e olhamos para o nosso conjunto, essa é a aderência, o conjunto A é igual à aderência de A. Por quê? Porque esta aqui é a aderência de A e este aqui é o nosso conjunto A. Os dois são iguais, têm a mesma representação. Se tem a mesma representação, significa então que o conjunto é fechado, sim senhora. Isto significa, portanto, que o conjunto A é fechado. Vamos aqui ver mais um exemplo para nós podermos ilustrar mais o que é que nós estamos a dizer. Eu vou escrever aqui com uma outra caneta. Vou chamar de intervalo B. O conjunto B diz o seguinte: aberto de menos infinito até 1 aqui fechado. Vamos ver se esse intervalo é fechado ou
então aberto. Para eu saber para eu saber se esse intervalo é fechado, eu tenho que calcular primeiro a aderência do conjunto B. A aderência do conjunto B é igual a B com uma barra por cima, que é B união com os seus fronteiros, né? Com os seus fronteiros. Quais são então os fronteiros de B? Se olharmos para aqui, vamos a ver que isso vem que de menos infinito até 1, que tem uma bola fechada, que vai até menos infinito. Esse aqui é o conjunto B. E qual é que é o fronteiro de B? Para você que já percebe o que é o fronteiro, e nós falamos nas outras aulas, o fronteiro de B aqui é 1. Por quê? Porque se tirarmos uma vizinhança em 1, nós vamos ter pontos que pertencem ao conjunto A e pontos que não pertencem. Então, esse aqui é o único fronteiro. Se nós unir o fronteiro ao próprio conjunto, vai nos dar exatamente igual a isto aqui. Ou seja, o B, união com os seus fronteiros, com o fronteiro de B, é exatamente igual ao próprio conjunto. Até 1. Isto aqui é a aderência de B. Então, se olharmos para aqui, o B é igual à aderência de B. Se B é igual à aderência de B, portanto, o conjunto B é fechado. Então, o conjunto B é fechado. Vamos aqui ver mais um exemplo para ilustrarmos ainda bem melhor o que que nós temos vindo a falar. Vamos aqui ver um conjunto C que é igual. O conjunto C é igual ao quê? É igual a aberto de menos infinito até 1 fechado, união, vou pôr menos 1 aqui, união com 1 apenas. Esse conjunto já é um intervalo, já é um exemplo que nós já demos. Vamos ver se esse intervalo é aberto ou fechado. Eu vou primeiro calcular a aderência de C e vou tirar aqui uma representação. Sei que esse parte de menos infinito até menos 1, com uma bola fechada aqui. Depois aqui tem um 1 por aqui. E este 1 também pertence ao conjunto. Vou tirar agora, o fronteiro. Quais são os fronteiros? O fronteiro aqui é menos 1 e 1. Porque se eu tirar uma vizinhança em 1, eu vou ter pontos que não pertencem ao conjunto A e pontos que pertencem. O próprio 1 pertence. Aqui o menos 1 também é um fronteiro. Se eu pegar nesse conjunto e unir ao conjunto A, vai ser exatamente igual ao próprio conjunto A. Ou seja, essa representação na aderência não vai mudar. Ou seja, a aderência de C, estou a falar conjunto A, pronto, é o conjunto C. A aderência de C é igual exatamente à mesma representação, de menos infinito até 1 fechado, união com 1. Essa representação é igual ao conjunto A, é igual ao conjunto C. Ou seja, o C é igual à aderência de C. Portanto, C é um conjunto fechado. Está aqui, tem aqui esse exemplo que nos dá nos dá ênfase àquilo que nós temos vindo a falar sobre o conjunto fechado, e é assim que se faz. Quando tu queres calcular o conjunto fechado, tens que calcular a aderência e comparar. Se a aderência for igual ao conjunto fechado, então esse conjunto, se a aderência for igual ao próprio conjunto, então esse conjunto é fechado. Caso não, esse conjunto não é fechado. Não podemos dizer se é aberto ou não. Para isso, teríamos que fazer novamente os procedimentos para calcular o que é um conjunto aberto, ou então, se não, já temos essas aulas já dadas. Muito obrigado, e a próxima aula nós vamos falar de exercícios e vamos dar mais e mais exercícios sobre o que é um conjunto aberto, o que é um conjunto fechado. Fiquem aí, se gostou, inscreva-se no canal, partilhe esse vídeo com todos, dê o seu like e comente o que você achou.
Tchau!